Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Klabin. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Obrigado. Sejam todos bem-vindos à divulgação dos resultados da Klabin referente ao primeiro trimestre de 2020. Em meio a um momento triste e histórico da humanidade, onde a dor e a angústia invadem nossas vidas, amigos próximos ou distantes, familiares ou comunidades no nosso entorno, clientes, fornecedores ou acionistas, todos somos partes desse momento crítico, em todo o planeta, onde doadores ou apoiados, todos temos que renovar a nossa crença na ciência, na pesquisa e nos bravos profissionais de saúde. Bom, abrindo agora a conversa sobre os resultados do primeiro trimestre, queria pedir que todos reflitam um pouco sobre o que falamos frequentemente nas nossas conversas. Que o nosso negócio é perene, é sustentável, é resiliente e flexível. O que faz a Klabin uma empresa com essas características é o respeito pelas práticas de sustentabilidade, é o foco em soluções para os clientes, é ter um time inquieto e motivado, com cultura própria, onde dominar os processos não basta. Acreditamos na pesquisa e na inovação. Crescemos nossos volumes em todas as linhas de negócio, com crescimento de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Crescemos o nosso EBITDA em 2% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 1,28 bilhões de reais, com destaque para as linhas de cartões e embalagens para alimentos. Antes de passar a palavra para o Marcos Ivo, que comentará os resultados financeiros, queria agradecer ao brilhante Francisco, o Chico, como a gente chama, e ao meu eterno professor, o Soares, que fizeram da unidade Puma referência mundial do setor. Por fim, queria dar as boas-vindas ao Nicolini, o Nico. Tem carreira sólida, passou com sucesso por grandes empresas do setor de papel e celulose. E estamos felizes e seguros na sua rápida integração ao time. Marco, por favor. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar mais uma teleconferência da Klabin. Iniciando pelo slide 4 da apresentação disponível, no primeiro trimestre do ano, a despeito do contexto desafiante, a Klabin entregou sólidos resultados através do seu modelo de negócio integrado e flexível, da eficiência operacional e do forte engajamento dos seus times. Dentre os destaques do trimestre, menciono: o volume de vendas atingiu 849 mil toneladas. O EBITDA ajustado foi de 1 bilhão e 28, crescimento de 2% quando comparado com o igual período do ano anterior. E também, ainda no trimestre, concluímos a aquisição do negócio de embalagens de papelão ondulado da International Paper no Brasil, que fortalecerá a liderança da Klabin nesse mercado, com geração de valor para seus acionistas. Na página 5, com crescimento em todas as linhas de negócios, o volume de vendas aumentou 8% na comparação anual, atingindo 849 mil toneladas, conforme mencionado anteriormente. Puxado pelas vendas de celulose e de embalagens, a participação no mercado interno representou 55% do volume total de vendas no período. Já a receita líquida, no trimestre, foi de 2,6 bilhões de reais, crescimento de 4% quando comparado com o primeiro trimestre de 2019. Esse crescimento é explicado principalmente pelo aumento no volume de vendas e depreciação do real frente ao dólar, que favorece a parcela de vendas da companhia para o exterior. Como já mencionado, o EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2020 foi de 1 bilhão e 28, o que representa aumento de 2% versus o primeiro TRI de 2019. A margem EBITDA no período foi de 40%, mesmo percentual verificado no primeiro trimestre de 2019, mostrando, mais uma vez, a resiliência e capacidade de adaptação da companhia a diversos cenários. Na página 6, passo aos destaques das unidades de negócios. O volume de vendas de celulose foi de 383 mil toneladas no trimestre,
crescimento de 9% versus o primeiro TRI de 2019. Destaco o aumento da participação no mercado de celulose, no mercado interno, que representou 38% do volume total de vendas no período. Esta evolução é parte da estratégia de distribuição após o término do acordo de fornecimento com a Suzano. Em razão da queda do preço da celulose, em parte compensado pelo maior volume de vendas e depreciação do real frente ao dólar, a receita líquida da unidade atingiu 830 milhões de reais, redução de 10% na comparação anual. Já nos negócios de papéis e embalagens, o volume de vendas foi de 466 mil toneladas no trimestre, aumento de 8% versus igual período de 2019. A receita líquida desses negócios cresceu 12% na mesma base de comparação. No slide seguinte, a fábrica de celulose seguiu operando em bom ritmo, atingindo o volume de produção de 396 mil toneladas no trimestre. Dessa forma, a fábrica segue produzindo acima da sua capacidade nominal, tendo atingido nos últimos 12 meses o volume de produção de 1.542.000 toneladas. O custo caixa de produção de celulose no primeiro TRI de 2020 foi de R$ 693 por tonelada, queda de 4% quando comparado com o igual período do ano anterior. Em dólar, o custo caixa do trimestre foi de $155 por tonelada, evidenciando a alta competitividade da Klabin. Passando para a página 8, confirmando a indicação que demos em nossa última teleconferência, o volume de vendas de cartões foi de 169 mil toneladas no primeiro trimestre de 2020, com expressivo crescimento de 15% versus o primeiro trimestre de 2019, puxado especialmente pelo maior volume de exportação. A receita líquida do negócio de cartões alcançou 655 milhões de reais no período, 23% acima do registrado no primeiro trimestre de 2019. Encerro os destaques operacionais e na página 9 começo a apresentar os destaques financeiros. A companhia encerrou o primeiro TRI de 2020 com dívida líquida de 20,4 bilhões de reais. O aumento verificado em relação ao trimestre imediatamente anterior é explicado substancialmente pela desvalorização do real frente ao dólar. Esse fator também explica em grande parte o crescimento da alavancagem financeira em reais, medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA e que atingiu 4,7 vezes ao final do trimestre. O mesmo indicador medido em dólares, que em nossa visão é o que melhor reflete a alavancagem da companhia, encerrou o trimestre em 3,7 vezes. Na página 10, temos o cronograma de amortização da dívida ao final de março. O destaque nessa página é a contínua evolução do prazo médio de vencimento da dívida. Ao final de 2018, o prazo era de 4 anos. Como resultado do trabalho de gestão da dívida realizado ao longo dos últimos trimestres, o prazo médio encerrou o primeiro TRI de 2020 em mais de 9 anos. Ao mesmo tempo, o custo médio da dívida apresentou ligeira redução, conforme detalhado em nosso release de resultados. Também merece menção a robusta posição de liquidez da companhia, que ao final do período era de 9,8 bilhões de reais, face a vencimentos de dívida de aproximadamente 1 bilhão de reais por ano no período de 2020 a 2022, o que mitiga significativamente o risco de refinanciamento da Klabin. Adicionalmente, a Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, equivalentes ao CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II. Por último, confirmando indicações minhas no Klabin Day, bem como nas últimas teleconferências, após a sua avaliação anual, a Fitch reafirmou o rating da Klabin em B+ na escala global e AAA na escala nacional, mantendo a perspectiva estável. Esse é mais um fato que atesta a robustez financeira da Klabin para suportar o ciclo de crescimento atual. Indo para a página 11, no trimestre, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão,
foi positivo em 173 milhões de reais. Este valor, quase 200 milhões acima do observado em mesmo período do ano passado, foi possível mesmo com o impacto na linha de capital de giro decorrente da redução de operações de desconto de recebíveis, que deixaram de ter custos atrativos após os impactos da Covid-19 no mercado financeiro. Destaco ainda, no fluxo de caixa do trimestre, a melhora nas linhas de juros pagos e impostos na comparação anual, também confirmando indicações que demos nas últimas teleconferências. Na página 12, proventos, nos últimos 12 meses encerrados em março de 2020, a Klabin pagou aos seus acionistas 910 milhões de reais em proventos, na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Esse montante representa um dividend yield de 5,1%. O valor de proventos pagos no primeiro trimestre deste ano foi de 223 milhões de reais. Indo para o slide final da apresentação, número 13, em meados de abril, a Klabin retomou a mobilização gradativa dos trabalhadores que atuam na construção civil e montagem do projeto Puma II. Lembro que anunciamos em março a redução parcial e temporária no número de trabalhadores como medida preventiva para conter o avanço da Covid-19. A concretização da retomada integral das obras ainda está sujeita à avaliação nas próximas semanas da evolução da pandemia, em especial nas regiões próximas ao site. Apesar de ainda não termos informações precisas sobre os impactos no cronograma original do projeto, assumindo o cenário de reabertura da economia nas próximas semanas, a Klabin não espera alteração no custo total do projeto. Até o momento, foram desembolsados 1,8 bilhão de reais para o projeto Puma II, dos quais 527 milhões referem-se ao primeiro trimestre de 2020. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Para remover a pergunta da fila, *2. A primeira pergunta é de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, bom dia, obrigado a todos, Cristiano, Marcos, pela apresentação e pelas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação à geração de caixa. Primeiro, na parte de CAPEX, se vocês puderem lembrar a gente qual é a estimativa de CAPEX especificamente para o Puma II e CAPEX total para 2020, se há possibilidade de redução desses valores, tendo em vista aí uma preservação da posição forte, super forte de caixa que vocês têm hoje. E em relação a capital de giro, né, vocês falaram de redução dos descontos de recebíveis em função de maiores custos aí, nesse ambiente de pandemia. Tem espaço para vocês reverterem parte desses 300 milhões de reais de aumento de capital de giro que vocês tiveram no primeiro trimestre? Como que vocês veem essa linha evoluindo ao longo do ano? E minha segunda pergunta, em relação à celulose, pela primeira vez em abril, os produtores anunciaram aumentos, talvez de forma mais organizada, mais conjunta, para abril na China, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho como foi essa implementação, se vocês veem espaços para aumentos de preço na China em maio, ou se vocês estão seguindo os aumentos de preço que seus concorrentes anunciaram para a Europa e Estados Unidos, agradeceria. Muito obrigado. Obrigado, Sasson. Eu vou, então, iniciar aqui com o Marcos Ivo e, na sequência, o Soares vai te responder, tá? Só um momento, por favor. Sasson, Marcos Ivo falando. Em relação a CAPEX, no Klabin Day nós indicamos um CAPEX para o Puma II em 2020 de 3,8 bilhões de reais e para o restante da Klabin, 900 milhões de reais, o que totaliza 4,7 bilhões de reais para este ano. A companhia, como você viu no release, você nos acompanha de perto, tem uma posição financeira bastante robusta, liquidez alta, perfil de dívida alongado, portanto a gente não enxerga nenhuma necessidade de redução de CAPEX pelo lado financeiro. A gente está bem preparado para dar suporte a isso.
Os 900 milhões para as operações atuais da Klabin estão mantidos, continua sendo a nossa visão de CAPEX para o ano. E para o Puma II, isso vai depender da evolução da obra, mas o nosso desejo é que a gente possa retomar a obra o mais breve possível em ritmo normal e que faça esse desembolso dentro do ano. Em relação a capital de giro, a Klabin há alguns anos tinha como prática de fazer desconto de recebíveis de parte dos seus contas a receber, numa ação tática operacional de tesouraria. Toda vez que o custo de fazer esse desconto é menor do que o custo que a gente remunera esse dinheiro, a gente fazia esse desconto. O que aconteceu foi que, aí, após os impactos mais severos da pandemia no mercado financeiro, esses custos subiram, o que deixaram de ser atraentes para nós. Misturando com a minha resposta anterior, como a gente não tem necessidade sobre a visão de caixa desse recurso, a gente deixou de fazer esses descontos. A gente já percebe os custos caindo especificamente nessas linhas, comparativamente ali à volta do carnaval, mas ainda em níveis não atrativos. Se ao longo do ano eles voltarem para patamares que façam sentido para a Klabin, a gente voltará a fazer esses descontos. Soares? Oi, bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. Está me ouvindo bem? Estou sim, Soares. Obrigado. Beleza. Então, Daniel, com relação aos preços na China, você deve se recordar que a Klabin ela fez um aumento de preço em fevereiro. Nós saímos com um aumento na China de $20 por tonelada. Naquele momento, a gente percebeu um aumento forte da demanda, o mercado estava bastante demandado, era o início daquela correria com papel típico, né, Covid-19, e desses $20, nós praticamente até o final de março implementamos uma boa parte desse aumento e completamos agora em abril os $20. A gente está com o preço praticamente implementado e agora, depois desse anúncio a posterior dos outros concorrentes, os $30, é claro, nós não podemos fazer os 30 em cima dos 20 que já fizemos, mas nós continuamos com algumas oportunidades em clientes de menor porte, pequenos e médios, né, a tentar buscar esse saldo de $10 ao longo do mês de maio. É assim que a gente está vendo a China. É claro que o cenário é bem mais complicado do que aquele que encontramos em fevereiro com a volta agora das empresas, mas ainda não é uma operação que está rodando na China inteira a 100%. Então é um cenário mais difícil, mas nós continuamos batalhando no mês de maio com esse aumento de preço para estar em linha com o mercado, né? A sua outra pergunta foi em relação à Europa. A gente não fez o anúncio oficial, nós estamos acompanhando o mercado, essa evolução dos níveis de estoque. Obviamente, havendo oportunidade, nós estaremos implementando, embora eu diria para você que 90% das nossas vendas na Europa são contratadas com base no Pix4X. Então, a evolução do Pix4X é que vai determinar a nossa precificação na Europa. É isso. Perfeito, Soares, muito claro. Obrigado. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta seria em relação à aquisição dos ativos da IP no Brasil, né? Eu queria ver se vocês poderiam falar um pouco mais sobre o timing da conclusão dessa transação que vocês esperam, e também se vocês puderem falar sobre as sinergias, né, que vocês esperam capturar e como que vocês esperam que as margens do business de conversão de vocês possam evoluir conforme vocês forem capturando essas sinergias, né, e também qual a contribuição do EBITDA adicional que vocês esperam capturar nesse ativo. E aí, em segundo lugar, se vocês puderem falar também um pouco sobre o mercado de Kraftliner, né, onde a gente viu alguns players europeus tentando anunciar aumentos de preço, né, na Europa no mês de março, né, na faixa de 50 euros por tonelada, mas pelas séries de preços, né, reportadas por algumas consultorias, né, parece que a implementação ela tem sido desafiadora, né,
Então, eu queria ver se vocês poderiam falar um pouco sobre como que vocês estão enxergando esse mercado e como que vocês têm visto a demanda se comportando com os impactos do Covid, né? E quando que vocês acreditam que a gente veria uma recuperação de preço mais forte. Obrigado. Obrigado, Caio. O Douglas Dalmaz, então, começa a te responder, depois o Flávio Deganucci. Caio, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre a aquisição da IP, nós entramos com o processo no CAD no dia 17 de abril, da TESAP, e agora nós estamos acompanhando o processo no CAD. A nossa expectativa é que esse processo passe por alguns meses, é o rito sumário, né? É ordinário, desculpa. E agora a gente deve ter pronunciamento do CAD dos próximos passos. A gente ainda não tem nenhuma novidade. Estamos planejando, na verdade, toda a fase nesse momento do CAD, toda a fase de depois de buscar sinergias e incorporação da IP no nosso processo. As sinergias a gente vai buscar em todos os negócios, por integração do business ao business da Klabin, integração com os nossos ativos, por melhores resultados através de sinergias de custo fixo, preços de matérias-primas. Nós divulgamos, você viu no relatório, como 105 milhões, e esse delta de EBITDA que nós estamos buscando como incremento de margem no negócio de embalagens que virá para nós. 105 milhões de reais anualizados, 150% disso praticamente em 2021 e 100% para 2022. Acho que era isso que você perguntou, né? Então, acho que nesse momento de CAD deve demorar alguns meses e a gente está programando toda a incorporação do business. Oi, Caio. Bom dia. Flávio Deganucci falando. Bom, a gente tem 3 elementos importantes no mundo de kraftliner. O primeiro deles é demanda forte. A gente tem movimentos importantes nos meses de março e abril, com alguns sinais para maio de demanda acontecendo em vários lugares do mundo. Isso é observado, por exemplo, pelas exportações americanas, que estão bastante em alta nesses últimos meses. O outro elemento é que a Klabin, por estar no pedaço de kraftliner, produto 100% de fibras virgens, tem uma conexão super relevante com o mundo dos alimentos, higiene e limpeza. Então, isso traz ainda mais resiliência para a demanda e, naturalmente, ajuda esses produtores a se posicionarem em relação à precificação. O outro elemento é que os estoques reduziram nesse período, em função justamente dessa demanda e de algumas paradas que aconteceram recentemente. Então, portanto, é bastante benigno o cenário até então. Mas, naturalmente, há bastante incerteza à frente, então a gente não consegue olhar muito além de junho, julho, como que esse mercado vai se comportar, e é aí que a gente está. Esses movimentos de preço entraram em alguma medida, mas há incerteza sobre a oferta e demanda à frente, portanto, é até aí que a gente está. Perfeito, está claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Yeah, thank you very much. So my first question is, could you comment a little bit on how do you see the situation for Klabin's market in the export in exports? And clearly, you pointed out to the flexibility that the company has, but presumably other companies as well in other countries are also looking at the export market. So how do you see those dynamics for Klabin playing out? Do you see much more room to shift more production or volumes of paper and packaging to the export market? And how do you see the pricing and for those exports and the profitability of those exports for Klabin in the coming months? And then, listen, I understand the situation may not be as bad right now, but just trying to think about a possible scenario where pulp prices do not increase or do not increase much from current levels, and the currency in the field
strengthens a little bit from the oversold conditions that we may argue we are seeing today. What would Klabin do to protect the balance sheet, if anything? What would be the plan or the strategy if you don't see price of pulp increasing and you see a little bit of strengthening in the currency, given the leverage ratio that you show? Or maybe the answer is that you feel comfortable because the maturities are extended to 9 years, and therefore you don't really need to do anything. So I just wonder if you can comment on that as well. Thank you very much. Obrigado, Carlos. Eu vou começar respondendo de uma forma mais geral sobre exportação e depois eu passo para o Marcos Ivo, então, que complementa a resposta na sua pergunta, caso alguns aumentos especificamente da celulose não ocorram. Falando agora primeiro, então, das exportações em geral, a Klabin, como vocês bem sabem, tem uma parte do nosso negócio que a gente consegue sair de mercado doméstico, ir para mercado externo e o contrário também é verdadeiro, sempre focando o melhor resultado para a companhia, e esse melhor resultado ele não é somente ligado à margem, ele também está ligado ao relacionamento de longo prazo, portanto o ganho de longo prazo que a gente sempre obteve de contratos de 20, 30 anos. Então nós temos compromissos fora do Brasil e temos compromissos no Brasil que nos obriga a manter o nível de serviço que a gente atende, seja na área de papéis kraftliner, hoje na própria celulose, estamos estabelecendo o mesmo nível de relacionamento com os clientes no mercado doméstico, mas sempre há, e é verdade, um fluxo de volumes que a gente consegue transacionar, optando pelo melhor mercado de profitabilidade. E esse é o caminho, é o que a gente está fazendo agora. Obviamente a desvalorização do real ajuda muito nesse sentido, mas também se vê, como já foi comentado aqui, alguma recuperação de mercados. Falando em recuperação de mercados, a gente enxerga, como vocês estão acompanhando, a China puxando essa fila e há indícios de que os países na Europa estão também retomando as suas operações. O Brasil está atrás nessa fila e a gente espera que em breve o Brasil também tenha recuperação na sua economia, equilibrando o todo. Claro que eu falo em cima de temas não conhecidos, portanto a gente está falando aqui em cima de uma plataforma de informações que são as mesmas de vocês, daquilo que é possível se prever sobre essas curvas de infecção da Covid. Voltando para o negócio, a gente está bastante seguro com essa flexibilidade e com a forma na qual a gente tem tratado os nossos clientes de mercado externo e interno, na busca, sim, de preservar o relacionamento, mas focar na maior rentabilidade possível. Passo agora para o Marcos Ivo, que complementa então a resposta. Carlos, obrigado aí pela pergunta. Eu vou separar a resposta em duas partes, ou eu vou separar a Klabin como se fosse duas partes. Eu vou isolar primeiramente o projeto Puma 2, porque o projeto Puma 2, 100% do recurso que a Klabin ainda desembolsará, fase 1 e fase 2 do projeto, já está contratado e ainda não foi sacado, como a gente detalhou no nosso release de resultados. Quando eu olho a outra parte da Klabin, que é a Klabin excluindo o Puma 2, em qualquer cenário de preço de celulose, a Klabin é geradora de caixa. O free cash flow da Klabin é positivo em qualquer cenário de preço de celulose. E por que isso? Porque a Klabin tem um custo caixa de produção bastante baixo. A gente está na parte inferior da curva de custo caixa de produção mundial. Com isso, associado à posição de liquidez da Klabin, que é bastante robusta, e com um perfil de dívida bastante alongado,
e considerando também que a companhia não possui nenhum covenant financeiro em toda a sua dívida, a gente enxerga bastante conforto para que a Klabin passe pelos próximos trimestres, ainda que a gente tenha um cenário econômico e de preços bastante ruim, muito diferente e muito pior do que a média aí dos analistas olham hoje. Eu completaria ainda a minha resposta, lembrando que a Klabin nos próximos 3 anos tem apenas aí em torno de 3 bilhões de reais de dívidas vencendo. Em diversos testes que fizemos internamente, simulando vários cenários, em nenhum deles a gente encontra a companhia com risco de liquidez, portanto, não havendo necessidade nesse momento de nenhum plano de contingência. Thank you very much. Good luck. A próxima pergunta é de Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Bom dia a todos. A primeira pergunta eu tenho aqui para o Flávio e para o Douglas. Pensando um pouco no mercado de papel e embalagens no Brasil, né? Os volumes eles vêm numa recuperação aí, e eu queria só entender quanto que vocês atribuem dessa recuperação para um componente de estocagem, e como que tem sido a evolução dos volumes agora no segundo TRI, considerando esses lockdowns, né? E aí, tentando pensar um pouco também nos mercados de exportação, como é que a gente deve ver a evolução dos volumes, tanto de papel quanto de embalagens, para o segundo trimestre, considerando que tem muita região ainda com lockdown, pelo menos parcial, né? Então, só para entender um pouco como está a cabeça de vocês em relação à demanda. A segunda pergunta, aqui voltando para a celulose, se eu puder perguntar para o Soares, que preço que vocês estão praticando na China para fibra curta, né? A gente olha para o FOEX aí, desde de fevereiro ele subiu $8, né? E aí eu queria tentar reconciliar, né, o índice FOEX com o preço que vocês praticam, para tentar entender quanto de fato, né, pelo menos na média, a gente tem visto os produtores colocar esse aumento de preço. Conversando com outros produtores grandes, eles falam que os aumentos de preço têm sido implementados, pelo menos $20, mas a gente não consegue ver isso refletido no FOEX, né? Eu queria tentar reconciliar isso, e aí se você puder, dentro de celulose ainda, se você puder comentar um pouco sobre demanda de celulose na Europa, né? Como é que vocês têm visto a evolução, os estoques nos portos caindo, mas o que a gente tem ouvido também é que os papeleiros têm aumentado o estoque para minimizar risco de supply chain, né? Então, eu queria entender sua cabeça sobre isso também. Obrigado. Obrigado, Thiago. Então, vamos começar a resposta, então, como você mesmo orientou, o Flávio e o Douglas, depois retomamos aí com o Soares. Oi, Thiago, obrigado pelas respostas. Eu vou falar dos papéis para embalagem no Brasil, eu passo para o Douglas na sequência. Então, eu tenho lido bastante sobre, né, o associar desse consumo, dessa demanda pela estocagem nas residências. Certamente esse foi um elemento importante, especialmente no começo da preocupação de falta de abastecimento. Mas isso passou, isso não é o grande movimento agora. O que se tem agora é que nas residências há um consumo bastante expressivo de embalagens. Muito mais do que o consumo a granel que acontece quando você está nos restaurantes e está fora de casa. Então, sim, houve um momento associado à demanda pela estocagem, pelo risco de faltar produto, mas há agora uma demanda de fato de consumo de embalagens associados a estar em casa. Isso é bastante evidente, por exemplo, no mercado de leites, longa-vida, no mercado de alimentos industrializados. Consumo acima do que seria fora de casa. Isso mais do que compensa a queda nos bens duráveis. Então, a gente também tem um movimento de reposição, já que a gente perde volume nos mercados de bens duráveis. Sobre o ponto de vista das exportações, a Klabin está bastante diversificada, tanto no mercado de cartões quanto no mercado de kraftliner.
Então, a gente tem produtos de papel entregues na Ásia, na Europa, na África, no Oriente Médio, e isso acaba, de alguma forma, dando bastante flexibilidade para a gente colocar esses volumes nos mercados que estão ou um pouco mais avançados ou um pouco mais recuados em relação à abertura dos seus próximos mercados. Então, não vejo nenhuma grande consequência para o próximo trimestre. Volto a frisar que a gente tem ainda bastante incerteza para o segundo semestre do ano, como que essas economias vão se comportar daí para frente. Mas o segundo trimestre se encaminha bem no ritmo do primeiro. Oi, Thiago, Douglas. Eu vou falar um pouquinho dos números da BPO e a Klabin foi muito parecida. Então, olhando para antes da pandemia, ali janeiro e fevereiro, o mercado já vinha forte, né? Então, você pega janeiro com crescimento próximo a 8% na BPO, fevereiro próximo a 4%, e a Klabin acompanhou isso. Em março, olhando já para as pessoas se estocando em suas casas, início da pandemia, o crescimento da BPO foi próximo a 11%. Então, essa é a aceleração que teve pela questão de estocagem. Para abril e também entrada de pedidos em maio, a gente vê realmente muito parecido com os volumes do ano passado. Então, a gente percebe que teve uma adequação, tal, mas ainda com bons volumes no mercado, realmente uma mudança de padrão de consumo que deve manter para frente. Isso foi tem sido puxado basicamente por mercado de alimento, higiene e limpeza. A gente percebe o e-commerce forte. A participação do e-commerce nas vendas da Klabin ainda é pequena, mas o crescimento foi bastante grande. Mês a mês esse número tem crescido. Os nossos números cresceram algo como 70% nas vendas para esses segmentos no primeiro TRI, sendo março crescimento acima de 100%. Então, isso reforça toda a tese que o Flávio estava falando anteriormente do crescimento de venda de papel no mercado interno. Okay. Douglas, só para, se eu puder aqui, você comentou então que os volumes de abril e maio, eles estão muito parecidos com o que foi abril e maio do ano passado, é isso? Então, exatamente. Entre um crescimento. Então, o primeiro TRI foi, de fato, muito forte em termos de crescimento ano contra ano, né, com março sendo o grande highlight aí, mas aí, abril e maio, você já não vê em crescimento ano contra ano. Exatamente, a gente vê em linha com o ano passado, abril e maio, abril parecido, uma entrada de PIB de maio também, ainda puxado fortemente por esses segmentos, porque os bens duráveis ainda não têm uma retomada importante, né, que é 30%, mais ou menos 25% desse mercado de caixas, né. Associado também, que quando a gente olha embalagens, né, Thiago, a gente olha sacos juntos, né, então tem um impacto importante também na questão da construção civil, que foi forte em março. Abril a gente viu parecido com março desse ano, e maio, a entrada de pedido, a gente já vê alguma melhora em relação a abril. Tá, entendi. Tá claro, obrigado. Ok, Thiago, eu vou passar agora para o Soares, mas só fazer vocês já devem ter percebido que a gente está, obviamente, poupando o Nico, uma vez que chegou aqui conosco essa semana. Portanto, o Chico, que responde pela unidade, o próprio Soares, que é o diretor comercial, estão assumindo as respostas, né? Só para esclarecer. Soares, pode seguir, por favor? Beleza. Oi, Thiago. Obrigado pela pergunta. A sua primeira pergunta em relação a preço, a gente, como dito até no nosso release, aí nós conseguimos implementar os $20, a gente praticou em abril, chegamos nos 470, e agora no mês de maio nós ainda estamos trabalhando, não está fechado, a gente está pagando os $480. É assim que a gente está hoje na China. Em relação à sua segunda pergunta sobre a demanda na Europa, a gente tem nossa presença forte em clientes de tixo, né? Portanto, a gente navegou muito bem até aqui, uma demanda alta. Obviamente tem um pouco de preocupação no início, ali no mês de março, final de fevereiro, com essa questão logística. Eu creio que hoje isso já não é mais uma preocupação. Não creio que isso que tenha contribuído tão forte para a baixa dos estoques.
o que a gente tem visto sim é uma queda no segmento de imprimir e escrever. Infelizmente, até aqui na nossa carteira tem sido compensado pelo aumento em tixo e alguns papéis especiais. Né? É claro que o segmento de imprimir e escrever, a gente tem alguns clientes que estão sofrendo com os escritórios em home office, então há consumo de papéis de escritura, né? Portanto, é um cenário um pouco mais difícil. Então, é nisso que a gente está. A demanda ainda suportada pelo tixo e com um pouco mais de dificuldade no imprimir e escrever. Claro. Obrigado, Soares, e bem-vindo, Nicolini. A próxima pergunta é de Márcio Farid, do JP Morgan. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria só checar se o Nicolini está na linha, eu posso fazer uma pergunta para ele que não seja tão quantitativa? Ok. Opa. Bom, queria dar os parabéns ao Chico e ao Soares aí pela atuação nos primeiros anos de Puma, né? Mas, Nicolini, eu queria entender de você. Você vem de uma empresa que pelo menos do ponto de vista de discurso, é relativamente bem aliada com a Klabin sobre sustentabilidade, criação de novos produtos, né? E eu queria entender de você quais são suas primeiras impressões até agora na Klabin, o que a gente pode esperar de alguma potencial mudança do ponto de vista comercial, operacional. Eu entendo que ainda está cedo, mas eu queria só tentar entender a sua cabeça nesses primeiros dias, ou talvez o que você tem conversado internamente já. Minha segunda pergunta para o Razzolini. Chico, qual que é a folga que vocês têm no schedule do Puma 2? Se a gente assumir um cenário um pouco mais desafiador, que o lockdown continue por mais 1-2 meses, dá para recuperar esse tempo perdido mais para frente, ou o schedule é tight e aí a gente pode esperar um pequeno atraso nas obras? Obrigado. Obrigado, Farid. Passar para o Nico, só lembrando que o Nico ainda não teve a oportunidade de conhecer as pessoas, porque os escritórios estão praticamente com pouquíssimas pessoas, mas certamente ele já tem uma opinião para dar, e na sequência a gente passa para o Chico, então. Obrigado. Bom dia, Márcio. Obrigado pela pergunta. Como o Cristiano comentou, ontem foi meu primeiro dia, então ainda não deu tempo de tomar pé da situação. Obviamente eu venho acompanhando a Klabin já há algum tempo, o trabalho feito pelo Chico e pelo Soares, tem sido um trabalho impecável até então, desde a transição da Suzano para a Klabin, no que se refere às vendas totais de celulose. A Klabin conta com um portfólio bastante interessante, como você sabe. Nós não estamos concentrados numa única fibra, então a gente tem um portfólio que atua como um hedge natural, que suporta a gente também em momentos de dificuldade. Estou muito feliz de estar aqui, está começando, mas como eu te disse, ainda não tive tempo de sentar, não tenho como te comentar nesse momento que ações nós iremos tomar daqui para frente e que tipos de iniciativa a gente pode ter do lado comercial para tentar maximizar o nosso mix de vendas e, obviamente, otimizar a rentabilidade. Mas eu estou seguro que o trabalho feito até então tem sido um trabalho impecável, como eu disse anteriormente, e daqui para frente a gente volta a conversar. Tá bom? Obrigado. Tá certo. Obrigado. Márcio, obrigado pela pergunta. Sobre o Puma 2, nós vimos cumprindo bastante bem o desempenho da obra. O cronograma estava ligeiramente avançado, mas não muito. Nós resolvemos fazer essa interrupção temporária da obra por segurança do pessoal, devido até às incertezas que tínhamos lá no final de março sobre como se comportar nesse ambiente aí da pandemia. Nós estamos retomando aí, como já foi anunciado pelo Marcos, a obra de caráter aí lento e gradual, com muito mais segurança ao pessoal e muito atentos ao que está acontecendo nos municípios onde a gente está inserido e no geral aí no país.
Acho que ainda é cedo para a gente apontar um atraso potencial no projeto. Nós tínhamos um contingente muito grande de mobilização agora nos meses de julho, agosto e setembro, e depois o contingente se reduziria até fevereiro, março do ano que vem, quando a gente deveria ter as obras terminadas e fazer apenas o período de comissionamento. Como todos estamos aí acostumados com as curvas hoje aí de intensidade, mobilização, em picos, etc., a nossa curva realmente está se deslocando mais para o final do terceiro, quarto tri deste ano, desde que a gente possa fazer as mobilizações necessárias, né? Então, vão depender muito do cenário que virá aí da pandemia, da liberdade que a gente tenha de conseguir alocar os contingentes. Então, infelizmente, não temos uma posição firme agora para te dizer. A gente está convicto que provavelmente o atraso, se houver, será pequeno, diante das condições que a gente está enxergando agora. Lembrando que nós não paramos a fabricação dos equipamentos, a finalização das engenharias, o transporte, os materiais que estavam sendo fabricados fora estão vindo para o Brasil, né? Então, a gente vai ainda depender um pouco do cenário interno para ter uma posição mais firme sobre o novo cronograma do projeto, se for necessário algum ajuste. Tá certo, está claro. Obrigado, Chico. Obrigado, Nicolini. A próxima pergunta é de Thiago Ogeia, do Goldman Sachs. Alô, vocês me ouvem? Bom dia. Sim. Então, tá, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu queria só voltar um pouquinho no ponto do Carlos, há duas perguntas atrás, sobre a questão do endividamento, né? Obviamente que vocês não teriam compromisso nos próximos 3 anos, né? Foi feito um bom trabalho no alongamento dessa dívida, e que vocês não têm, né, na verdade, covenants nessa dívida, mas imaginando que a gente fique com o câmbio mais ou menos onde está, né? Hoje, a nossa conta aqui, a empresa está perto já dos 5 vezes net debt to EBITDA. Eu entendo essa questão, né, da geração de caixa ser positiva em qualquer cenário, mas, obviamente, com o projeto Puma, você tem um desembolso net de caixa nos próximos 2, 3 anos. Vocês enxergam algum cenário onde talvez vocês segurariam o projeto Puma por causa de uma necessidade de caixa, uma preservação de caixa? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, se vocês podem voltar um pouquinho, talvez seja mais de longo prazo, explicar a questão, né, do fornecimento de madeira. Eu lembro que no Klabin Day foi dito, né, que vocês já tinham conseguido o supply da primeira parte do projeto, né, do primeiro estágio, mas ainda teria um aumento, né, do rádio médio de, acho que se eu não me engano, 65 km para 90. Como que anda isso? Vocês estão planejando aquisições de terra? Se vocês puderem explicar um pouco qual seria o impacto, talvez, na rentabilidade da Klabin depois com a entrada de Puma, devido a essa questão da madeira, seria interessante. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu vou me atrever a só dar um pouco de cor na resposta e atribuir outras questões inicialmente aí, antes do Marco falar do alongamento da dívida e todo o nosso perfil financeiro, dando para você, acho que uma informação que precede a própria situação financeira é a garantia de geração de caixa da companhia medida pelo EBITDA. Eu queria que vocês, por um minuto, parassem e pensassem que o nosso portfólio de produto é papelão ondulado, caixa, que leva todo o alimento, tudo que vocês estão vendo de legumes a produtos industrializados em geral para supermercados. Queria que vocês pensassem na Klabin como um dos 3 principais fabricantes mundiais de cartão para líquidos, produto esse, o conhecido longa-vida, que num momento de crise, onde se aumenta a estocagem familiar do produto, a característica de não precisar refrigerar, aumenta o seu consumo em relação a outros tipos de embalagem, portanto, um produto extremamente resiliente. Então, falei de papel ondulado, falei
do próprio cartão para líquidos, outros cartões para alimentos industrializados, sem dúvida alguma, e estou falando de papel higiênico. Estou falando de fraldas geriátricas, que é exatamente a população que infelizmente tem sofrido nos hospitais. Então, os produtos da Klabin, o seu portfólio, por isso que eu falei que valia a pena dar um pouco de cor, o nosso portfólio de produtos tem uma resiliência muito forte, que somado ao negócio perene, como a gente sempre fala, pela característica não só das nossas florestas, mas de como a gente trata as nossas florestas, a gente tem uma segurança muito grande na geração de caixa. E aí, a partir daí, eu passo agora para o Marcos Ivo, que vai falar um pouco da estruturação financeira que vem a partir dessa estruturação de negócio. Thiago, eu vou começar minha resposta complementando aquilo que eu falei na pergunta anterior do Carlos de Alba. Tá? Primeiro ponto importante de lembrarmos é que a Klabin, se você olhar por EBITDA ou por Free Cash Flow, a Klabin é credora em dólar. Então, a moeda brasileira desvalorizada, se a gente olhar o começo do ano, todo mundo, boletim Focus do Banco Central, olhava um câmbio de 4, em torno de 4. Hoje ele já está mais perto de 5. Esse mesmo movimento você tem para o ano de 2021. O câmbio no lugar que está hoje, ou seja, a moeda brasileira fraca, isso é desalavancador para a Klabin. Tá? Então, o primeiro ponto que eu percebi na sua pergunta, que me pareceu ser uma preocupação em relação ao câmbio alto, que gera no primeiro momento um aumento da dívida líquida da Klabin, portanto um aumento da alavancagem, isso nos trimestres seguintes é benéfico para a companhia e no médio prazo e longo prazo, idem, ele é benéfico. Então, se o câmbio ficar em 5, por exemplo, o meu pico de alavancagem será menor do que originalmente nós tínhamos planejado e a minha desalavancagem será mais rápida, por a Klabin ser exportadora, por a Klabin ser credora em dólar. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, por tudo aquilo que já falamos, perfil de dívida longo, prazo médio de 9,4 anos, apenas 3 bilhões aí vencendo nos próximos 3 anos, que é o período de maior desembolso do Puma II. A gente ter uma posição de caixa de quase de disponibilidades de quase 10 bi de reais. Todo o desembolso do Puma II não vai consumir esse caixa, ele vai consumir recursos que já estão contratados e que serão sacados conforme a gente tenha o desembolso do projeto, por não termos nenhum covenant. E ainda, fazendo um link com a resposta do Cristiano, em qualquer cenário a gente gera caixa. Klabin ex Puma II, em qualquer cenário a gente gera caixa. Portanto, quando a gente coloca todos esses fatos dentro de uma cesta, a gente não enxerga nenhum cenário em que a gente tenha problema de liquidez e que, portanto, a gente tenha que postergar a obra do Puma II. Na verdade, hoje, a gente já tem desembolsado aí 1,8 bilhão de reais. O quanto antes a gente concluir a fase 1 do projeto e o quanto antes ela começar a gerar caixa, ela é benéfica. Né? No momento que a gente está, a aceleração é benéfica para a desalavancagem da companhia. Tá? Então, a gente está bem confortável com isso. E fechando a minha resposta, em tese, se nós quiséssemos, nós poderíamos postergar a fase 2 do projeto Puma II, que é a segunda máquina de papel, mas reforço que isso não aparece, essa necessidade, em nenhum cenário que a gente consegue modelar aqui internamente. Ainda os cenários super pessimistas, nem neles a gente enxerga essa necessidade. A próxima pergunta é de Caio Greiner, do BTG Pactual. Olá, bom dia a todos. A maioria das minhas perguntas já foram respondidas. Eu queria aproveitar a oportunidade para explorar um pouco mais o tópico da demanda de tixo de vocês, dos clientes de vocês, melhor dizendo. Queria entender um pouco como vocês estão enxergando essa demanda na planta no mercado da China, principalmente porque vários produtores têm usado esse argumento da demanda super forte de tixo na China para
implementar esses aumentos de preço que estão na rua. Então, eu queria entender como vocês estão enxergando essa demanda de tixo na ponta do consumidor final, isso num cenário de pós-lockdown, já que eles estão saindo da quarentena, e como que esse cenário se compara ao que a gente está vendo hoje na Europa. Entender qual é essa demanda na ponta que vocês estão enxergando na Europa, num cenário que eles ainda estão vivendo o lockdown. Ainda mais, se vocês me permitem uma segunda pergunta, isso para vocês pode se tornar um novo padrão de consumo? Se vocês enxergam que esse aumento de consumo de tixo ele pode ser estruturalmente mais alto ao longo de 2020, para 2021, 2022 e em diante também? Obrigado. Obrigado, Caio. Soares, está na linha? Estou, sim. Muito bom. Obrigado pela pergunta. A gente, obviamente, o consumo na ponta, se a gente for comparar os últimos 3 meses aí, houve explosões assim, de consumo de 200% em alguns mercados, 40%, 50% em outros. Agora, o que a gente está notando é que no mês de maio e o abril já começou a sinalizar essa demanda voltando para um nível mais razoável. Ainda há nos Estados Unidos um aumento expressivo, ainda ocorrendo no mês de maio, demanda por tixo, né? E, obviamente, produtos higiênicos. Mas a tendência é isso se normalizar, né? Eu acho que à medida que a gente vai avançando aí junho e julho, a gente deve ter uma demanda moderada, mas se está estabelecendo um novo padrão de consumo. Eu acho que aí você tem um ponto que é uma preocupação maior com higiene, papel toalha em vez de tecidos, o próprio papel higiênico, você tem os lenços de papéis, você tem uma série de hábitos novos que estão sendo incorporados e deverá gerar um novo patamar de consumo de tixo, né? É um pouco assim que a gente está enxergando. Lá na China, o que a gente está vendo é havia uma capacidade ociosa grande no mercado dos produtores de tixo. Hoje, os grandes produtores estão rodando a plena e tomando o mercado dos pequenos produtores, né? Então, há também um shift de players no mercado chinês de tixo. Então, também lá tem uma dinâmica nova ocorrendo com os grandes produtores rodando a plena e pequenas fábricas sofrendo com demanda, né? Talvez não tiveram a mesma agilidade, a mesma condição de aproveitar esse novo momento, né? Um pouco assim que a gente está enxergando, realmente um novo patamar, um segundo momento de consumo de papéis higiênicos. Respondido? Obrigado. Respondido, sim. Obrigado. De nada. A próxima pergunta é de Leonardo Neratica, do Bank of America. Bom dia, pessoal. A maior parte das minhas perguntas já foram feitas, mas do meu lado só um update em relação ao custo cáustic de celulose. Se o reportado agora no primeiro TRI foi dentro do esperado no início do ano, e aí, dada a redução que a gente viu no custo de químicos e a tendência de redução agora no custo no consumo de combustíveis, o que a gente pode esperar como tendência para o segundo trimestre? Obrigado. Obrigado, Leonardo. Marcos Ivo vai responder. Leonardo, a gente mantém a indicação que demos na última teleconferência. O custo caixa do ano da celulose deve ficar similar ao patamar que tivemos no ano de 2019. Tá claro, obrigado. Operadora? Nossa próxima pergunta vem do senhor Cadu Schmidt, do UBS. Lembrando que, por gentileza, se restringe a uma pergunta devido ao horário da teleconferência. Obrigada. Muito obrigado a todos. Eu tenho uma pergunta rápida aqui para o Marcos. Marcos, sobre a postergação das paradas esperadas no segundo trimestre em Monte Alegre e Correia Pinto, qual que é o impacto que essa postergação pode causar nas operações da companhia? Essa mudança no timing pode levar a uma redução na taxa de operação das plantas ou, eventualmente, algum custo adicional de manter as máquinas rodando mais do que era inicialmente planejado? É isso do meu lado. Muito obrigado.
Ok, Cadu. Então, eu vou iniciar pelo responsável pela unidade de negócios e sacos, que tem a unidade Correia Pinto, só para dar um pouco de cor para a resposta, e na sequência o Marcos Ivo complementa. Oi, Cadu, é o Douglas, tudo bem? Nós fizemos uma parada reduzida agora em abril, de 60 horas, tinha uma previsão de parada em maio de 10 dias, e nós postergamos essa parada para nós podermos fazer até final de outubro essa parada. O impacto em custo de parada não tem, nós vamos conseguir fazer com o mesmo investimento, e tem no ano uma perda de volume de algo como 1.000 toneladas, pela essa parada adicional de 60 horas que nós tivemos agora em abril. Então, o número de dias da parada de maio vai ser o mesmo número de dias lá em outubro, ou entre agosto e outubro que a gente deve fazer, nós estamos programando ainda. Isso sobre Correia Pinto. Cadu, é Marcos Ivo falando, só para completar, as nossas paradas gerais, elas mudam de data ano a ano, porque em algumas das nossas fábricas as paradas são a cada 15 meses. Tá? Olhando todas as fábricas em conjunto, o custo de paradas gerais de 2020 será similar ao de 2019. Aí depois, se você quiser, a gente passa aí o cronograma detalhado com você, mas significa que a gente não tem nenhuma expectativa de aumento de custo versus o que realizamos no ano passado. E como o Douglas colocou aqui, a mudança de uma data para o segundo semestre do ano não traz nenhum impacto material para a companhia. Perfeito, muito obrigado, Cristiano, Douglas e Marcos. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Olha, eu vou roubar aqui um minutinho do meu fechamento, abrindo espaço para o Marcos Ivo fazer uma resposta que parece que não foi feita e eu complemento na sequência com o encerramento. Marcos? Ficou pendente uma resposta, Thiago, peço desculpa, acabou passando aqui, em relação ao abastecimento de madeira no Paraná. Então, o que a companhia vem explicando aí ao mercado é que o primeiro ciclo de abastecimento do Puma II, quando a gente fala de eucalipto, os primeiros 7 anos de consumo de eucalipto no Puma II, eles serão feitos com madeira de terceiros que a gente já vem comprando ao longo do tempo. Então, esta primeira parte, que é comprar madeira que já existe hoje plantada para abastecer o primeiro ciclo, está andando dentro do cronograma, isso tanto do ponto de vista quanto de custo de aquisição dessa madeira, quanto do ponto de vista de volume. Tudo dentro do que esperávamos. A partir do segundo ciclo, ou seja, no caso do eucalipto, a partir do 7º, 8º ano, nós passaremos a consumir madeira que estará sendo produzido em terras administradas e controladas pela Klabin. Para isso também a gente iniciou há 2 anos atrás um programa de expansão da nossa base florestal. Nós temos feito esse programa de expansão de base florestal comprando ou arrendando terras, substancialmente com recursos de terceiros, nas parcerias que temos feito com timos, e que a cada transação fechada, elas têm sido objeto de um comunicado ao mercado com todos os detalhes sobre a transação. Também nessa parte, a evolução da expansão da base florestal caminha dentro do que esperávamos, em linha com o cronograma original, sem afetar aí o fluxo de caixa da companhia, dado que essa expansão ocorre com recurso de terceiros. Espero que tenha respondido e fico à disposição depois, caso tenha ficado alguma dúvida. Obrigado, Marcos. Bom, queria só então, como normalmente a gente faz, trazer um pouco da percepção dessa diretoria para o segundo trimestre. Tá? A gente acredita que a forte expedição de embalagens, de cartões e ainda de papéis para embalagem deve se manter, tá, nesse segundo trimestre. Quanto à celulose, esperamos reação, ainda que tímida, de preço para o segundo trimestre, o que somado à desvalorização do real
nos coloca na posição de esperar ainda melhores resultados para o segundo trimestre em comparação ao primeiro. A Klabin segue persistente nessa visão de longo prazo, conhecida por todos vocês, com foco em pessoas, em sustentabilidade e inovação, em excelência operacional, principalmente, o que nos posiciona como referência mundial do setor de papel e celulose. Obrigado a todos e até a próxima divulgação de resultados. A teleconferência da Klabin S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.